fazer esse vídeo rapidinho para dar um update para vocês do que está acontecendo nessa terça-feira, primeiro dia da semana útil para a gente aqui nos Estados Unidos. O mercado reabriu, a gente abriu com futuros em alta e terminou com a queda pequena. A gente basicamente não foi a lugar nenhum hoje nos índices, a gente teve uma queda bem inexpressiva, apesar da volatilidade do dia. Então, só botar algumas coisas em perspectiva, até porque tem uma pesquisa nova que saiu do Bank of America em relação ao comportamento dos investidores, que eu acho super importante a gente comentar rapidinho. Vai ser um vídeo bem breve. Então, primeiramente, quero mostrar para vocês aqui o gráfico do S&P através do SPY, o ETF que acompanha o S&P 500. A gente está trading dentro desse channel, desse ascending channel a gente estava, e agora a gente está começando. Depois a partir do dia 16, 17 de agosto, a gente começou a ter um reversal com o speech do Jerome Powell lá em Jackson Hole. De lá para cá a gente começou a fazer no daily lower lows. A gente ainda está num overall uptrend, mas o que é importante a gente ressaltar é o seguinte: eu tinha marcado essa caixinha rosa aqui, que é um supply zone do SPY, e a gente está trading bem perto do suporte. Esse suporte de $390 que vocês veem aqui é um suporte extremamente crítico para o SPY. A razão de ser crítico, porque a gente perdendo esse suporte, possivelmente a gente pode chegar facilmente até 379 e talvez a gente possa retestar os mesmos lows de junho, ou até talvez a gente pode até considerar a possibilidade, se a gente perde, de a gente fazer new lows antes da gente começar a rebound. Então isso é uma possibilidade real. Isso está acontecendo não só no SPY, mas também no Nasdaq. Esse é o Triple Qs, que é o ETF também que acompanha, é o Nasdaq 100. A gente está basicamente na mesma situação, no sentido de que a gente está num suporte super importante, que se for perdido vai trazer para a gente possivelmente para new lows. Agora, o que é mais interessante em relação a isso é que, independente de macroeconomics, setembro e outubro são meses de volatilidade altíssima e de que a performance do mercado, historicamente falando, não é das melhores, não tem sido nos últimos 30 anos. Então, nesse sentido, a gente está com essa pressão vendedora no mercado nesse período do ano. Não é novidade. O que é novidade que é interessante, quero mostrar para vocês algumas coisas que quero mostrar também que não são coisas do outro mundo. Eu fiz o último vídeo falando sobre comportamento, sobre medo, como isso tem afetado investidores. Então a gente tem esse aqui é o flow do smart money de instituições em relação a options. Eu já pré-selecionei aqui do SPY, só para vocês terem uma ideia, mas vocês podem ver aqui que a gente está com, eu estou puxando desde o dia 1º de setembro até hoje, terça-feira, dia 6, e a gente está vendo esse quadro, ou seja, a gente está vendo 94% de put flow, que são opções onde se espera que o mercado caia. Não necessariamente que todas as posições aqui são main positions, a maioria aqui, no caso de instituições, principalmente quando você está falando dos índices, são hedge, são proteção contra a eventualidade do mercado. Mas a gente tem visto constantemente esse put flow altíssimo, tem esse de 8,6 milhões. Mas ainda não está out of the money. Mas você começa a ver aqui para o meio de setembro, aqui nos Estados Unidos, se você não está familiarizado, o mês vem primeiro, o dia vem depois para vocês não se perderem. Mas você tem, por exemplo, que está fora do dinheiro, puts vencendo no final do mês de setembro, 1,5 milhões de dólares, 370, strike bem abaixo do preço do SPY hoje, outro de 370 com 2,4 milhões. 1,6, e se você continuar aqui filtrando e filtrando, como eu tenho feito, para outubro, meado de outubro, tem essa ordem aqui de um premium altíssimo, 13,3 milhões de dólares, com um strike também baixo de 383, bem out of the money. Mas o interessante, se você continuar filtrando, você continuar olhando, você vê que isso é uma constante para o mês de setembro e outubro. Em dezembro isso já diminui consideravelmente, e eu posso garantir para vocês que a partir de novembro você começa a ver esse volume voltando para calls, porque assim tem sido nos últimos anos, independente da situação do mercado, por causa simplesmente da dinâmica. Outra coisa interessante é que o Bank of America fez uma pesquisa recente falando que o consenso dos investidores, principalmente de retailers e
de money managers é que a gente vai entrar numa recessão. E eu quero dizer para vocês que, como diria o grande Nelson Rodrigues, que toda unanimidade é burra. Obviamente que isso não é verdade todas as vezes, na maioria das vezes é verdade. Então, quando a gente tem um período de unanimidade muito grande, e não é isso que o mercado tem mostrado para a gente, pelo menos não para 2022. Talvez a gente tenha um período de recessão em 2023, mas é muito difícil de você prever, até porque você precisa de vários outros fatores econômicos para você determinar se a gente está em recessão ou não. E a gente está com esse movimento de medo extremo no mercado. Então, quando você tem medo extremo, como vocês estão vendo aqui, o que acontece, você pode ter dias de capitulação onde as pessoas vendem impulsivamente com medo mesmo, medo real, e você acaba tendo uma oportunidade gigantesca no mercado, e é isso que a gente tem feito, a gente tem procurado essas oportunidades no mercado de um jeito mais tranquilo, de um jeito maduro, entendendo que a dinâmica do mercado, sempre vai trazer esse tipo de comportamento. E por último, eu quero mostrar para vocês aqui que eu acompanho isso constantemente. Esse é do Fed de Atlanta, que traz o GDP Now. Você pode usar esse website aqui, é bem handy, inclusive eles têm um app que você pode download. Mas o último estimate que eles tiveram para do dia 1º de setembro é que a gente tenha o GDP, que seria o PIB correspondente ao PIB americano, positivo de 2,6%. Então a gente não tem um número negativo ainda. E mesmo com o aumento de juro constante, a gente deve terminar esse aumento de juro do Fed por volta de 4%, once everything's said and done. Tem sido um aumento muito abrupto, num período de tempo muito curto, e é óbvio a intenção do Fed, que é crush o mercado financeiro, no sentido de que você usa mais esse subterfúgio para poder conter a inflação. A gente vai ter uma ideia melhor na próxima terça-feira, no próximo dia 13, quando a gente souber o CPI, o nível inflacionário do mês passado. Lembre-se, quando a gente recebe o dado inflacionário, ele é um lag indicator, ou seja, ele está correspondente ao mês que passou. Então a gente vai ter uma ideia melhor. Enquanto isso não acontece, você se desesperar não faz sentido nenhum. Hoje a gente teve a oportunidade de trade mercado, e a gente trade calls, quando a gente estava com flow positivo de calls, a gente trade puts, a gente teve bons trades com bons resultados, com profit, e a gente tem segurado o cash porque a gente vai ter oportunidades, mas de qualquer maneira, o mais importante é não perder a calma. É o vídeo de hoje, pessoal. Lembre-se mais uma vez do suporte super importante. Se você está trading no mercado americano, usem esses patamares. Qualquer coisa, se você tiver abaixo de 390, obviamente que você tem uma possibilidade muito maior de fazer um short trade, se você sabe fazer, se você está familiarizado com esse tipo de modalidade de trade. Se você não está familiarizado, convido vocês a fazer parte do Clube do Investimento, comunidade de gente que tem aprendido e aprende constantemente e é orientada, e nós nos orientamos uns aos outros. E a gente tem aproveitado essas oscilações do mercado porque a gente faz isso em conjunto. Não faça trade sozinho. Então você pode simplesmente, se você não está familiarizado com essa modalidade de trade, se o mercado cair, você pode simplesmente segurar o seu cash, esperar uma próxima oportunidade numa queda, porque as oportunidades vão vir, e como eu sempre digo, a quality blue chips e ETFs de qualidade que você queira ter no seu investimento de longo prazo, essas oportunidades não podem ser desperdiçadas. É o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês gostem. Deixe o seu like, deixe suas perguntas, comentários que vocês não gostaram. Considere subscrever para o nosso canal e eu falo com vocês de novo na próxima.